O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha? Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo continue reinando sobre sua vida, sobre o seu coração. Nossa caminhada bíblica de hoje, percorreremos os capítulos 23 a 25 de Jeremias. O capítulo 23 é um alerta muito forte contra os maus pastores. O texto diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Deus estava irado contra as lideranças do povo de Deus que não cuidavam do povo como deveriam. E o texto então denuncia: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes. Deus iria penalizar a sua liderança por não cuidar de suas ovelhas, ou seja, cuidar do seu povo. E ele diz assim: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Deus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E Jesus, que é o bom pastor, é prefigurado nesse texto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como que será chamado Senhor, justiça nossa. Deus levantará um rebento de Davi. É uma referência ao Messias, Jesus Cristo, que veio exatamente para salvar o seu povo, suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que deu sua vida na cruz para salvar o seu povo eleito. Mas aqueles que, ao invés de cuidarem do povo de Deus, vivem conforme sua própria vontade, esses são alvo da ira de Deus. E Jeremias denuncia esses falsos mestres, falsos profetas. Jeremias diz assim: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vã esperança. Falam visões do seu coração, não que vem da boca de Deus. Eram pessoas que falavam, mas não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria. E Jeremias, em nome de Deus, declarou: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Ou seja, eram pessoas que falavam em nome de Deus, mas que não tinham nada a ver com Deus. Jesus Cristo censurou pessoas nos seus dias, dizendo: muitos no último dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muitas pessoas que se passam por verdadeiros profetas, verdadeiros pastores, mas no fundo são falsos. Falam palavras que Deus nunca declarou. Aqueles verdadeiros profetas, verdadeiros pastores, são aqueles que Deus promete nesse texto que Ele mesmo levantaria, e são homens que são encontrados fiéis. Eles não furtam as palavras de Deus para colocarem as suas, mas eles procuram ensinar a verdade de Deus para o povo. Jeremias mesmo declarou: aquele que teve um sonho, conte como um sonho. A pessoa que teve uma visão, conte como uma visão. Agora, aquele que tem a minha palavra, diga: assim diz o Senhor. O que tem a ver a palha com o trigo? A palavra de Deus é a verdade e ela nunca voltará vazia. Jeremias diz que é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra da verdade deve ser anunciada. E todos os verdadeiros servos de Deus são aqueles que vão anunciar as Escrituras e não suas próprias ideias. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas dos nossos dias. Estamos arrodeados de homens assim. Nos dias de Jeremias já existiam. Jesus Cristo também nos alerta quanto a esses falsos mestres. Os apóstolos também nos chamaram a atenção. Eles existem em todo o tempo. Mas Deus tem os seus verdadeiros profetas, seus verdadeiros servos, que anunciam a palavra de Deus com fidelidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: importa que os dispenseiros sejam encontrados fiéis. Que você saiba discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, entre a voz dos falsos profetas e os verdadeiros mensageiros de Deus. E o critério que você vai usar é a Escritura. Aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina.
o texto dentro do seu contexto, falando de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e acautele-se contra os falsos mestres e os falsos profetas.